Hoje eu quero expor para vocês o resultado direto do relacionamento com Deus. A carta de Paulo aos Romanos é a carta mais doutrinária, se não uma das mais doutrinárias da Bíblia, junto com a carta de Paulo aos Efésios. É uma carta muito importante, onde logo no início ali, o apóstolo Paulo vai falar sobre a vida sem Cristo e a vida com Cristo, e você vai se lembrar, eu não me envergonho do Evangelho. E depois ele continua, dos capítulos 2 para frente, mostrando as consequências de uma vida sem Cristo e os benefícios da vida com Cristo. E esses benefícios envolvem até se Deus tem te chamado a atenção, até se Deus tem te moído, batido, você deve agradecer muito a Ele, porque diz a carta de Paulo aos Romanos, que a pior coisa que um ser humano pode passar é quando Deus deixa ele a sua própria sorte, como diz a Bíblia. Ele fala assim, então vive a vida que você quer. Essa é a pior decisão que Deus pode tomar para nós. Nós estaríamos tremendamente perdidos e totalmente afundados no pecado. Então, diz a carta que Deus, Ele transforma o nosso coração e vai discorrendo toda a carta assim, mostrando a justificação que é pela fé no nosso Senhor Jesus Cristo, pela obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Por que a obra do nosso Senhor Jesus Cristo? Porque a Bíblia inteira mostra, se você quer ir para o céu, basta você ser 100% obediente à lei de Deus. Se você for uma pessoa perfeita, de fato você vai para o céu. Pergunta é, quem nunca pecou ou quem consegue ser perfeito? Se você se lembrar, o Senhor Jesus Cristo já no Novo Testamento, Ele diz isso a um intérprete da lei que vai tentar tentá-lo com a passagem do bom samaritano. Então Jesus fala, você conhece os mandamentos? Faze isso e viverás. Quais mandamentos? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Então a Bíblia vem mostrar, em Romanos também, que todos nós pecamos, porque nós já herdamos o pecado de Adão. Logo, nenhum de nós consegue cumprir essa lei perfeitamente. É por isso que Deus precisou intervir na humanidade. E como disse muito bem C.S. Lewis, como o pecado foi contra Deus, Deus precisou se encarnar, mandando o seu próprio filho. Mas como foi um pecado de um homem, esse Deus se tornou 100% homem. Então o nosso Senhor Jesus, o verbo encarnado, ele cumpre toda a lei de Deus. Ele cumpriu essa lei perfeitamente. E na cruz do Calvário, ele nos dá a possibilidade ou a garantia para aqueles que creem em seu sacrifício de irmos para o céu, porque nele, lavados agora pelo sangue do Cordeiro, o nosso Deus não nos vê como injustos, e sim como justos, porque fomos justificados por alguém que cumpriu toda a lei. É por isso que nós vamos repetir e sempre repetir, para Jesus, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele a glória eternamente. Amém. E isso é muito importante. A carta de Paulo aos Romanos é uma das cartas que mostra essa pequena história que eu acabei de te falar. E chegamos então no capítulo 12, que é um capítulo que eu vou ler todo ele, por isso eu preciso da sua preciosa atenção, porque são 21 versículos, e eu sei que eu e você temos um problema sério de atenção. Passa alguém aqui, passa um mosquito, uma criança grita, mas é a palavra de Deus que vai ser lida. Então que em nome de Jesus, nada possa te atrapalhar nesse momento na leitura da palavra de Deus. E hoje a proposta é mostrar os resultados desse relacionamento com Deus e com as pessoas. Porque Deus nos transformou, perceba isso, Deus nos transformou. Agora nós temos um relacionamento direto com Ele.
O relacionamento direto com Deus vai se desdobrar em relacionamentos na horizontal com pessoas. E nós vamos ver um pouco disso aqui no texto de Romanos 12. Então preste atenção nessa leitura de 21 versículos. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Porque, pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim, como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função, assim também nós, conquanto muito, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo, porém, diferentes dons segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemo-nos ao ministério. Ou o que ensina, esmere-se no fazê-lo. Ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. O que preside, com diligência. Quem exerce misericórdia, com alegria. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros, com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram e chorai com os que choram. Tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de serdes orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Não tornei a ninguém mal por mal. Esforçai-vos por fazer o bem perante todos os homens. Se possível, quanto depender de vós, tende paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira, porque está escrito: a mim me pertence a vingança, eu é que retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer, se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Oremos mais uma vez. Senhor, nesse momento que vamos fazer aplicações da Tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações, ó Pai. Deus, o Senhor nos escolheu para sermos usados pelo Senhor. Então, Deus, faça com que essa noite nós possamos sair daqui com decisões tomadas. Decisões que vão te honrar, Pai. Decisões que vão honrar o teu nome. Para a sua honra e glória, Deus, é que oramos. Amém. Meus amados irmãos, como já foi até lido pelo Clay, logo no início do capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele começa falando do nosso relacionamento com Deus, o relacionamento na vertical, e depois você pode ver que esse relacionamento gracioso, até o texto cita, essa graça de Deus concedida a vós, ele vai fazer, estabelecer o relacionamento horizontal, ou deveria ser assim. Isso deve permear todos os nossos relacionamentos, mas antes de tudo, nós devemos perguntar qual é o nosso relacionamento principal ou qual é a prioridade das nossas vidas. Essa pergunta tem que ser feita
praticamente todos os dias, e quando você acorda, você deve falar: qual é a prioridade da minha vida? Por que que eu estou aqui? Por que que eu vou me levantar? Para quem que eu faço isso? E geralmente, até no meio dos evangélicos, tem geralmente uma pergunta assim, que ela é um pouco desonesta. Que é, o que vem em primeiro lugar na sua vida, depois o que vem em segundo lugar na sua vida, depois o que vem em terceiro lugar na sua vida. E eu quero já te adiantar que se você já respondeu essa pergunta ou já fez, essa é uma pergunta um pouco desonesta. Porque geralmente a gente responde: não, Deus vem em primeiro lugar da nossa vida, não é verdade? Verdade. Em segundo lugar está minha família, minha esposa, meus filhos. Em terceiro lugar, talvez esteja o trabalho, talvez esteja os relacionamentos sociais. E assim a gente vai listando as nossas listas de prioridades, fazendo com que Deus seja o primeiro, a família o segundo, e outras coisas o terceiro, o quarto, o quinto e sexto. Mas pastor, isso não está certo? Por que então que o Senhor falou que essa pergunta é uma pergunta desonesta? Essa pergunta é desonesta porque Deus não entra em ordem alguma. Deus é tudo em todos. Deus é tudo em todos os outros relacionamentos. A ideia é que Deus seja adorado em primeiro e único lugar da nossa vida. E a nossa família? Deus é adorado quando nós obedecemos a palavra dele e fazemos com que a nossa família, ou tratemos a nossa família de acordo com a palavra de Deus. Perceba, Deus é adorado quando eu adoro ao Senhor e trato no meu trabalho com os princípios que Deus colocou nas Sagradas Escrituras. Logo, Deus seria o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, tudo dessa lista seria Deus, e Deus permearia ou regaria todas as outras coisas. É Deus como um grande, talvez, guarda-chuva, regando todas essas outras coisas, ou como o pico da montanha que vai descendo água, e então a palavra dele vai filtrar o meu relacionamento familiar, vai fazer com que eu trate a minha mulher assim ou assado, porque ele falou, vai fazer com que eu trate outros relacionamentos, porque ele determinou. No meu serviço, eu vou honrar a Deus, porque ele colocou princípios aqui de honra. Nos meus relacionamentos, negócios ou em qualquer outra área da nossa vida, Deus é tudo, Deus influencia tudo, Deus é o filtro de tudo e a sua palavra revelada. Porque senão, a gente pega um costume de separar as coisas. Como se eu estivesse na igreja para adorar a Deus, mas eu não trabalhasse para adorar a Deus. E aí a gente escuta falar, a pessoa é assim só na igreja, e no meio da semana ela não é assim. Não faz sentido algum. Ela adora a Deus no culto, mas ela adora a Deus quando ela chega no horário na segunda-feira. Ela vê que segunda-feira não é um dia ruim, e sim mais um dia abençoado por Deus, mais uma oportunidade de glorificar a Deus, porque as misericórdias de Deus foram renovadas, e ela só vai para o serviço porque Deus quis. Então toda a honra seja dele. Eu quero glorificar a Deus no meu casamento. E assim, você vai ter sua família como uma grande prioridade, sim. Quando homens e mulheres colocarem Deus em primeiro lugar na vida, o máximo, eu quero obedecer. Esses sim serão grandes homens de Deus. Os verdadeiros maridos e mulheres que Deus quer. Esses sim serão pessoas, de fato, sal e luz na sociedade. Porque senão a gente fica com essa divisão. E fala, não, crente não pode fazer isso. Crente não pode fazer aquilo. Crente pode fazer todas as coisas que glorificam ao nosso Senhor. Pô, meus amados irmãos, senão a gente divide. Até conversamos sobre isso, e foi uma conversa muito boa no discipulado dos homens. Porque esse ano de política, o negócio é tão ruim que alguns já chegam e falam, crente não poderia participar da política. Deveria e poderia participar influenciando com coisas boas, sendo honesto e abençoando cidades. Mas o negócio está tão feio que a gente já entregou na mão do diabo a política.
Como se a gente pudesse fazer isso. Sendo que eu e você deveríamos, num ano de eleição, estarmos orando para que jovens ou adultos, tanto faz, fossem vocacionados para serem políticos, sim. Que bênção nós temos pessoas na política com princípios cristãos, sim, pessoas honestas, que vão usar todos os recursos em benefício de todo o povo. Mas às vezes a gente divide as coisas, né? Não, porque é Deus, essa parte aqui não entra Deus, essa outra parte aqui não entra Deus. Meus amados irmãos, Deus é a influência em todas as áreas da nossa vida. Todo bem procede de Deus, tudo que é bom é para a honra e glória de Deus. E Deus quer nos usar. É isso que é ser uma igreja sal e luz, como foi falado hoje pela manhã, na escola dominical, ou uma programação da igreja que você deveria ver. Escola bíblica dominical, todo mundo que já participou da escola bíblica, praticamente sem exceção, fala onde você aprendeu de Bíblia, no culto ou escola bíblica? Escola bíblica, 100% das respostas. 100% das respostas, um local que você deveria vir, local que dá para discutir no bom sentido, perguntar, discordar, concordar e ver o que a palavra diz. Mas ver o que a palavra diz, perceba, Deus tem que estar em todas as áreas da nossa vida, filtrando, e o filtro está aqui. Isso deve ser o filtro. Eu vou arrumar um relacionamento, o que a Bíblia diz. Eu vou ser um empregado ou um patrão, o que a Bíblia diz sobre isso. Eu vou me casar, o que a Bíblia diz sobre isso. E assim Deus estará regando tudo em nossas vidas. Louvado seja o Senhor. E como esse texto diz que eu posso glorificar a Deus? Em primeiro lugar, oferecendo um culto a Ele. Só lembrando de uma coisa muito importante, que a Bíblia diz: a vida do cristão deve ser um culto a Deus. Culto nós não oferecemos somente aqui. Aqui também, em conjunto com os irmãos, nós oferecemos um culto a Deus. Mas em nossas vidas, no dia a dia, individualmente, nós cultuamos a Deus quando fazemos a vontade de Deus. E quando fazemos a vontade de Deus, nós teremos necessidade de tirar mais tempo com Deus todos os dias. Por isso cultuamos a Deus todos os dias. Isso é muito importante nós sabermos. A Bíblia mostrava no Antigo Testamento os sacrifícios feitos, no culto levítico, no templo levítico. Agora também ela fala de sacrifícios. Sacrifícios espirituais. Oferecendo um culto a Deus, em espírito e em verdade. Um culto que é direcionado pelo Espírito, ou seja, pela palavra que o próprio Espírito Santo inspirou. E na verdade, essa palavra que é a verdade eterna. Mas também o Espírito Santo não só que inspirou a palavra, é aquele que talvez está falando ao seu coração nesse momento, porque ele faz isso. Durante cultos, ele fala conosco, e às vezes a gente sai do culto e fala: que palavra maravilhosa, hoje eu tomei uma decisão, pastor. E a outra pessoa fala: a palavra foi boa, foi bíblica, legal, nada aconteceu. Qual a diferença? O Espírito Santo agiu, o Espírito Santo tocou, o Espírito Santo pesou o coração, o Espírito Santo encheu, o Espírito Santo com o seu fogo que limpa, mas um fogo que dá vontade de mais, continua agindo aqui. Esse é o culto agradável ao Senhor. E é interessante que nós oferecemos nosso culto durante a semana, mas no dia do Senhor, no dia da ressurreição do Senhor, no dia que os nossos irmãos começaram a se reunir, desde o Novo Testamento, nós nos juntamos e oferecemos agora, pessoas santas, separadas de Deus, oferecem um culto em espírito e em verdade, um culto agradável a Deus. Por isso, justamente, no início do nosso culto, nós temos um momento de contrição, porque se o Senhor está aqui, nós devemos nos limpar perante Ele, para nós podermos prestar um culto agradável a Ele. É interessante que você vê que tudo permeia da palavra.
Não é feito isso à toa, não é só um momento para irmãos participarem, é um momento espiritual, onde depois de limpos, nós nos ajoelhamos perante o Senhor, diante do lado de irmãos, para oferecer ao Senhor e a irmãos a bênção da oração, a bênção da intercessão, a bênção de clamarmos para o Senhor pela vida daquele irmão que está do lado. Perceba, irmãos, isso daqui não é só um ritual para a Neinha vir e tirar uma foto sua. Não é isso. Isso daqui é uma coisa séria, uma coisa santa, para nós virmos aqui e oferecermos o nosso culto agradável ao Senhor. O Senhor quer isso. Em segundo lugar, como eu vou consagrar minha vida? O próprio texto diz: não me conformando com o mundo atual. Se o culto deve ser exclusivamente a Deus, a sua vida também deve ser. Hoje na IBD, eu já citei para você participar, nós falamos dessa obediência a Deus em tudo, em todos os locais. Que Deus chama pessoas para serem missionários em locais distantes, mas Deus chama você para ser um missionário no seu trabalho. Que missionário? Aquele que vai levar a palavra e princípios da palavra para o seu serviço. Princípios da palavra. Que vai lutar por aquilo que é justo. Que vai tentar de todas as formas, sim, ser o melhor aluno, o melhor funcionário, não porque você quer ser ou quer algum reconhecimento, mas porque Deus te falou para ser assim, para a honra e glória dEle. E sim, se Ele te der algum reconhecimento, louvado e engrandecido seja Ele. Óbvio, nós plantamos, Deus acaba abrindo portas. O pai gosta de abençoar os filhos, mas toda a honra e toda a glória somente a Ele. Não é nada mais do que a nossa obrigação, como diz o apóstolo Paulo. Nada mais do que nossa obrigação vivermos assim. Então, nós temos que ter ações intencionais, não conformando com o mundo atual. Perceba que devemos nos oferecer a Deus e devemos necessariamente rejeitar valores contrários a Ele. Primeiro, nós verificamos, temos um filtro. Isso daqui não serve, isso desagrada a Deus, eu tiro da minha vida. Eu não quero ver, não quero que faça parte da minha família. Eu não quero levar para dentro de casa esse lixo. Ou talvez um canal de televisão, eu não quero assistir. Agora, isso daqui é bom? Isso daqui eu vou assistir intencionalmente. Eu vou divulgar intencionalmente. Nós não ficamos falando do devocional à toa, meus irmãos. Porque nós sabemos que os nossos filhos vão encher a cabeça de alguma coisa. E a igreja está tentando fazer alguma coisa para te ajudar também. Perceba que a igreja não é dona da educação dos seus filhos, é responsabilidade sua como pai. Mas sim, nós estamos tentando ao máximo influenciar pessoas, pais, mães e filhos na palavra, fazendo a nossa parte. Até porque você deveria agradecer a Deus todos os dias, se os seus pais foram pessoas crentes que te ensinaram no caminho. Mas e aquelas crianças que vêm aqui que não têm os pais no caminho? Como nós vamos ajudá-las? Todo dia recebendo coisas de valores pervertidos. Então nós estamos tentando fazer algo a mais. Perceba que Deus te chamou não só para vir aqui no culto, mas para participar de algo que vai abençoar outras pessoas também. Eu citei isso daqui e foi isso. Mas quem está fazendo o devocional? A igreja presbiteriana de José Bonifácio, os irmãos ali. Porque um faz, outro imprime, outro pensa, outro vai divulgar, isso vai tornar um livro, outro vai doar, outro vai vender, isso vai espalhar para pais que querem instruir os seus filhos, louvado seja o Senhor. Perceba, meus irmãos, ações intencionais de bênção. E ações intencionais para não nos moldar a coisas que têm valores mundanos ou valores pecaminosos. E é interessante que o texto, ele fala que a transformação começa onde? Na mente.
tudo aquilo que a gente recebe, é lógico que você pode pensar em duas coisas aqui. Primeiro, de Jesus falando das coisas ruins que procedem do coração. E isso influencia logicamente a nossa mente, pecaminosa. Mas aqui está falando de ações intencionais que vão transformar a nossa mente que já foi alcançada por Deus. Perceba aqui, por isso que eu orei logo no início, para nós sairmos do culto e termos tomado decisões de não fazer isso e fazer aquilo. E isso é tão verdade que o próprio apóstolo Paulo vai falar. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, puro, respeitável, justo, amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Perceba, eu estou rejeitando coisas ruins que vão me trazer ou que vão me levar para o pecado. E vou encher minha mente, mesmo que eu não queira, mesmo que eu esteja cansado, mesmo de coisas boas, porque Deus sabe de fato o que é melhor para mim, e eu vou obedecê-lo em nome de Jesus. Isso é muito importante, porque eu sei que muitas vezes, nem o seu filho nem você vai querer fazer o devocional. Outra coisa que a gente tem batido na tecla, venha na reunião de oração, tem sido uma bênção, tem sido renovador. Uma igreja forte é uma igreja de joelhos, ou seja, dependente do Senhor, não pelos joelhos, mas dependente do Senhor. E a reunião de oração é uma dessas coisas, muito importantes. E eu sei que você está corrido, o seu tempo é pequeno, você está cheio de problema, talvez está com dívida, talvez está com um monte de coisa, você tem todas as desculpas do mundo para não estar aqui. Mesmo assim, na polícia, o pessoal falava assim, explica, mas não justifica. Não há nada que possa justificar. Nada. O Senhor requer isso de nós, para nós estarmos em comunhão. Olha que beleza, nós estarmos aqui, levantamos as mãos para honrar ao Senhor, adoramos ao Senhor através das músicas e das orações, estamos escutando a palavra do Senhor e nós precisamos de mais. Se nós não buscarmos, a igreja também tem esse papel de alimento para as pessoas. Para quê? Para que você de fato seja sal e luz. Perceba, a nossa igreja nem tem e nem quer ter cultos ou programações todos os dias. Pode ser que no futuro sim, talvez pelo tamanho. Mas por quê? Para que você viva a sua vida na sua família também. Então eu venho aqui, recebo do alimento e vou dar esse alimento. Eu venho aqui outro dia, recebo mais alimento e vou na minha família dar esse alimento. Eu venho e recebo, mas por isso é tão importante isso. E eu sei, meu irmão, que você que é um teólogo de primeira, vai falar, pastor, mas eu posso buscar isso em casa. Verdade? Mentira. Você pode buscar uma parte disso em casa. Mas a Bíblia toda, Deus mostra bênçãos reservadas ao povo dele em comunhão. E nós podemos tirar um dia aqui só para listar essas bênçãos. Em comunhão, na comunhão do povo de Deus. Óbvio que você pode fazer o seu culto em casa e deveria fazer. Mas você tem que se esforçar também para estar em comunhão. Para chorar com irmãos. Para ver irmãos tristes, às vezes no culto aqui cabisbaixo, porque estão cheios de problemas, mas Deus através da sua palavra, de um abraço, de uma palavra de corredor, Ele renova a nossa tristeza e transforma em alegria. Por quê? Porque a nossa alegria não é determinada pelas circunstâncias, e sim pelo Deus que a gente serve, que é a fonte de toda a alegria. Louvado e engrandecido seja o nome dEle. Então, por quê? Essa é a parte que eu vou demorar mais, o resto eu vou rapidinho. Por que que nós devemos fazer isso? Moldar a nossa mente? O apóstolo Paulo responde. Para que possamos experimentar qual a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Que coisa maravilhosa. Dito isso com certeza até aqui era a parte mais importante. A base antes da leitura e depois da leitura. Agora,
isso vai influenciar diretamente os nossos relacionamentos na horizontal. E o texto, eu não vou ler, não vou expor verso a verso hoje, mas o texto de 3 até 7 vai falar do nosso relacionamento com os irmãos da fé e de dons espirituais. E só o 3 que eu queria destacar mais do que todos os outros, que ele fala assim, ó, e não pense sobre você mais do que você deve. Aqui entra uma coisa muito interessante aqui que nós sofremos disso. Alguns de nós superestimam a nossa vida espiritual. Acham que são super-heróis espirituais. Quase que não precisam de Deus. Vigia para ver. Ou não vigia para ver. O tombo é certo. E o tombo chega em breve. Outros, porém, também pecam porque subestimam quem eles são em Deus. Olha, realmente eu não sou ninguém, realmente eu não sou nada, realmente eu sou pecador, realmente eu me entrego, realmente nada. Realmente nada. Nós somos filhos de Deus, capacitados pelo Espírito Santo, mais de fato que vencedores, e mesmo assim totalmente dependentes de Deus, onde o pecado na nossa vida deve ser um acidente, não uma coisa comum, que nós começamos e falamos, não, eu sou pecador mesmo, não, meu filho. A Bíblia fala que você é pecador, mas a Bíblia fala que você é habitado pelo Espírito Santo. Então para também de subestimar, nossa, coitado. Eu sei que eu e você somos pó, somos nuvem, miseráveis, pecadores, se não fosse Deus. Mas para de agir assim como se fosse desculpa para eu e você continuarmos nessa vida de pecado. Nem para lá, nem para cá. Equilíbrio. Por isso que ele vai falar. Pela graça que me foi dada, não pense de si mesmo além do que convém, antes pense com moderação. Eu sou mais que vencedor em Deus, mas ainda se não for a misericórdia dele, eu estou frito. Olha, eu sou o pecador, mas o Espírito Santo sim me habilita para vencer esse pecado. Perceba, equilíbrio na palavra de Deus. Nós temos que ser assim. E aí, segundo a medida de fé que Deus repartiu a cada um. Aqui ele começa a falar de dons espirituais. Isso aqui é maravilhoso. Isso aqui é... Perceba que só nesse texto tem uma lista de dons. Infelizmente hoje, de maneira geral, até pode ser um tema para um curso ou um estudo, dons espirituais. De maneira geral, as igrejas evangélicas resumiram todos os 22 dons citados na Bíblia, citados, até muitos teólogos sérios não tem problema em dizer que talvez, ao longo do tempo, Deus concedeu outras características e dons, sem problema algum. Mas reduziram os 22 citados na Bíblia para 2 ou 3. 2 ou 3. Para o que chama mais atenção. Para o que talvez dá mais ibope, para o que talvez aparentemente tenha uma demonstração a mais de poder, sobretudo, talvez o que eles acham sobre profecia, revelações, dons de cura, ou sei lá, algum outro dom. Perceba que as igrejas reduziram o que o próprio Espírito Santo faz. Ou seja, a diversidade do Espírito Santo foi reduzida a 2 ou 3 ou 4 dons. Agora pergunto, quem que é o dom de misericórdia? Esse é difícil, né? E aí você tira mais um pouco para ajudar, aí você já está meio, não sei o que, está meio apertado, e eu vou a mais, e mais, e mais. Eu não quero esse dom. Eu quero revelar CPF, RG, para que, meu bolso, para eu demonstrar que eu, o pastor, estou mais próximo de Deus que vocês, meros mortais. Por que não procuro o dom de presidir, de administração? Que fala nesse próprio texto. Profecia, ministério, ensino, exortação,
contribuição, louvado seja o Senhor, que todo mundo daqui que está sentado tem o dom da contribuição, louvado seja o Senhor. Esse ninguém quer. Imagina a Bíblia tratar como generosidade um dom. Que coisa maluca. Deus te dá 10, ele fala, é para você dar 5 para a obra. Ô Deus, mas eu estava achando que 10% já era muito. Não, então você dá 7 para a obra, vai. E aí dá mais, você dá mais, você dá mais, você dá mais. Esse ninguém quer, esse eu não quero também. Perceba. Inclusive esse entra no que chamamos de vocações gerais e especiais. Generosidade como um dom específico, mas a generosidade deve ser um estilo da vida cristã. Estilo da vida cristã. Presidência, exercício de misericórdia. Todos os dons devem ser exercidos com excelência e dedicação. Adivinhe, se nós compreendermos direito isso, nós teremos uma igreja profunda, bíblica, equilibrada e fervorosa. Uma igreja que busca o Senhor. Uma igreja que vê gente trabalhando. Perceba que tudo isso aqui são coisas para ser, coisas que vão abençoar o próximo. Você pode perceber na leitura aqui. Não tem nenhum dom aqui que é para si mesmo. É sempre em benefício do próximo, benefício do outro. É muito interessante pensar assim. Ame a Deus sobre todas as coisas e o próximo. O próximo. Isso daqui é maravilhoso. É maravilhoso. Algum dia a gente pode pegar essa lista de todos os dons, as 4 ou 5 listas consideradas, e nós podemos estudar cada um deles e como eles se aplicam a nós. Mas você deve saber que você, filho de Deus, deve exercer o seu dom, e você, talvez com o tempo, vai conhecendo esse dom, no dia a dia e também aqui na igreja. Aqui na igreja. Às vezes você tem uma habilidade que poderia abençoar muitas vidas aqui e fora daqui. Às vezes você até tem o recurso, você ganha dinheiro com isso, não tem problema com isso. Mas você poderia servir aqui para abençoar pessoas, para abençoar crianças. Olha, hoje nós vamos anunciar que louvado seja o Senhor. Em setembro, ou talvez até o mês de setembro, nós vamos começar aqui reforço escolar para crianças. Olha os professores aí. Ou quem tem vontade. E reforço escolar cristocêntrico, viu? Você vai ensinar matemática da Bíblia. Você vai ensinar as palavras, ou talvez o alfabeto, é através da Bíblia. É interessante que todo mundo faz isso, né? E a gente acha que a gente não pode fazer isso. Quando veio o cubano aqui dar uma aula para os professores, ele falou que naquele maldito comunismo de Cuba, eles ensinam F de Fidel. F de Fidel. Eu falei, então, pois bem, nós vamos ensinar aqui A de aliança, B de Bíblia, e nós vamos encher a cabeça das crianças disso. É isso aí mesmo. Não tem neutralidade, irmãos. Enquanto a gente não entender isso, não tem neutralidade nos discursos. Não existe neutralidade. Não tem neutralidade numa abertura de uma Olimpíada. Não tem neutralidade. Não existe esse mundo. Nunca existiu. Então a gente tem que ser intencional, sim, ensinando essas crianças. Só que se a gente vamos deixando, alguém vai ensinar os nossos filhos, alguém vai nos ensinar, e nós vamos sendo moldados pela renovação da mente e do pecado. Enquanto nós tínhamos que ser moldados pela renovação da Bíblia. Então perceba o quanto nós precisamos de trabalhadores até na igreja, juntando diferentes dons. Opa, vamos começar o reforço, em nome de Jesus, vamos chamar a tia fulana, vamos fazer uma oração, expulsa os capeta das crianças, se tiver, e pronto, e começa o reforço. É assim. Intencional, e pregue, nós vamos dar Bíblia para essas crianças e vamos plantando o evangelho. Ó, vem aqui, nós vamos te ensinar. Sim, mas eu quero te falar do amor de Jesus. Primeiro lugar, antes da gente começar a aula aqui, agora vamos começar a aula, sem problema algum. É desse jeito, irmãos. Nós vamos começar, ore por isso. Depois eu vou anunciar de novo isso para você poder servir também.
E aí, ele começa com uma série de responsabilidades uns para com os outros. Eu basicamente vou passar essa série aqui, que perdi a folha, não perdi não. Vou passar essa série aqui para você, fazer alguma aplicação na sua vida, mas vou passar bem rápido. Ele fala, responsabilidade uns com os outros, a partir do 9 até o 16. Amai uns aos outros, no zelo não sejais remissos, ou seja, interesse por fazer o melhor, não demore. O remisso aqui é, não demore para fazer o melhor. Seja fervoroso, servindo ao Senhor, é o que a gente já citou. É luz na mente e fogo no coração, sim, que busca o Senhor com alegria, que se aprofunda no Senhor. Regozijai-vos na esperança, paciência durante a tribulação, perseverantes na oração. Oração todo dia agarrado em casa, meus irmãos. E temos terça-feira. Terça-feira. Se tem outro dia, vem outro dia, não tem problema. É só um dia. Um dia. Compartilhar as necessidades dos santos, praticar a hospitalidade, que um dom maravilhoso, abençoai os que vos perseguem. Olha só que coisa maluca isso, né? Abençoai os que vos perseguem. Qual que é a ideia de quando a Bíblia fala isso? Que a vida está acima dessas divisões, talvez políticas ou até religiosas. Cara, o cara de outra religião está precisando, é uma vida, eu vou ajudar. Eu vou ajudar, poxa. Eu vou ajudar. Alegrai-vos com os que se alegram. Não ser orgulhoso, ser humilde. Sábios aos próprios olhos, é soberba, né? Achar que é alguém, mas isso entraria aqui na moderação do versículo 3. E por último, isso daqui eu acho que todo mundo sabe que deve fazer. O amor é o resumo de todas essas coisas. E se o amor é o resumo de todas essas coisas, por último, no texto, ele vai falar dos relacionamentos com os inimigos, né? Tenha o bem, se possível, fique bem perante todos, paz com todos. Paz com todos aqui é uma coisa muito interessante, só queria dar um detalhezinho aqui. Primeiro, talvez o que significa paz, há uma divergência aqui. Paz com todos, até que esses todos não firam a palavra do Senhor. Porque às vezes nós estamos confundindo cristãos, paz, com sermos tolos e aceitarmos qualquer coisa. Isso não é ter paz com todos. Isso não é ter paz. Ter paz com todos não significa ter opiniões contrárias. Ou não ter opiniões contrárias. Mas sim, saber que a vida da pessoa vale mais do que certas opiniões. E outra, colocar a vida da pessoa diante de Deus. E se a pessoa precisar de alguma coisa, eu vou ajudar, eu estou aqui. Não vingativo é a ideia que Deus é o vingador, diz a palavra do Senhor. E por fim, vença o mal com o bem. Meus amados irmãos, de tudo isso, o que você deve saber é que o que muda, ou o que influencia todo esse relacionamento aqui? O relacionamento daqui, da vertical. Talvez se eu pudesse perguntar aqui, eu não perguntaria se você tem amado os seus inimigos, se você tem tratado bem. Eu só perguntaria única e simplesmente, você tem amado a Deus sobre todas as coisas? Sem hipocrisia nenhuma, se você responder, tenho tentado sim, o resto vai estar tudo bem. Não tem jeito. Ele é a fonte de todas as coisas. Perceba, aí você fala, mas pastor, eu não estou entendendo nada, eu nem sei se eu sou filho de Deus. Então, meu filho, o Espírito Santo fala com você, entregue sua vida totalmente a Ele nessa noite. Isso vai mudar toda a sua vida. Com certeza. Com certeza. Mas pastor, eu já conheci, eu estou afastado. Volte para Ele nessa noite. Deus é o Pai do filho pródigo, que antes da volta vê o filho pródigo e sai para abraçar.
a gente também é assim. E nós sabemos que irmãos têm períodos difíceis, mas saiba que o amor de Deus por nós não muda em períodos difíceis. Não muda. O amor está acima desses períodos. Está acima dessas atitudes. Porque nós somos filhos. O amor do pai para o filho, ele é maior do que os erros do filho. Ele continua amando. E é óbvio que o pai não quer que o filho continue no caminho. Ele quer que ele volte para o caminho. E talvez seja isso que você deve fazer nessa noite. Entregar sua vida totalmente ao Senhor. Vamos orar ao Senhor nesse momento.